Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Lucas 9, a partir do 51. Diz assim a palavra: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles. Entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar repouso. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Pai, é na tua palavra que nós, o teu povo, assim como os sedentos de uma grande jornada pelo deserto, ao encontrar uma fonte pura de água, são dessedentados. Assim nós encontramos em tua palavra para nós os teus filhos, a qual é viva e permanece e é eficaz. Nós queremos te suplicar que de fato nos torne viajantes, que ao encontrarem água, se colocam como pessoas satisfeitas, felizes. Assim como o teu povo, ao chegar em Refim, passaram cerca de 2 anos, porque ali o Senhor fez brotar água da rocha, e o teu povo se saciou e se sentiram cuidados. Assim cuida-nos, ó Pai, por meio da tua palavra, da exposição da mesma, da interpretação e do acolhimento para a tua glória, no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, lendo esse texto, eu posso ver aqui que no lugar do nome de Tiago e João poderia estar os nossos nomes. Irmãos, a gente vê muito nas atitudes dos personagens bíblicos, e não à toa o Espírito Santo registra essa cena onde 2 discípulos avisados, vamos voltar um pouco no capítulo 9, inicialmente, no versículo 5, eu queria pedir a irmã Ilha que lesse Lucas 9, 5. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Amém. O que Jesus Cristo disse? Quando alguém não receber a palavra, não os receber no perfil de apóstolos, de enviados, de discípulos, o que vocês devem fazer? E o Senhor ensina: entregue o juízo daquela cidade ao Senhor. Deixe que o Senhor julgará a incredulidade daquele povo. Mas vocês não podem assassinar, vocês não podem atirar pedras, vocês não podem ficar tristes quando eles injuriarem vocês,
quando mentirem, quando falarem mal de vocês, quando os odiarem, não fiquem tristes. Não queiram descer fogo do céu, mas simplesmente bata o pó. Bata o pó. O Senhor é juiz, Ele vai julgar tudo assim. Mas logo em seguida, você percebe que isso aqui foi em seguida, talvez poucos momentos depois, dia seguinte, não sei. Mas nós encontramos Tiago e João querendo incendiar a aldeia dos samaritanos. E tudo isso porque os samaritanos tinham um problema pessoal com os judeus. Era uma rixa antiga. Se você ler os escritos do Deuteronômio, se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai encontrar algumas citações, não com a nomenclatura samaritana, mas da raiz, da origem desse povo, um povo misto, um povo que tinha origem dentre os judeus, mas de forma mesclada, de forma mista. Não se juntaram aos judeus. Mas eles não podiam, porque houve guerras, mortes, e os judeus, com o seu extremo zelo, existiam algumas classes que os judeus não se misturavam: escravos judeus, escravos pagãos, samaritanos, enfim, essa classe em que eles não encontravam muita justiça, segundo o seu julgamento, eles não se misturavam. E Jesus, ele poderia passar pelo outro lado do Jordão para ir a Jerusalém, mas ele decide exatamente passar e se hospedar na aldeia dos samaritanos. Será que Jesus não sabia que ali ele seria rejeitado? Certamente sim. O Senhor é aquele que lá em Apocalipse ele tem olhos como tochas de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele sonda a mente, os corações, prova a intenção. E o Senhor Jesus sabia exatamente que ele seria rejeitado ali. Mas eu entendo que o Senhor queria deixar para nós essa lição. O Senhor queria tratar com os seus discípulos, Tiago e João. Ele queria ensinar uma lição prática a eles e a nós. Porque é um caminho que nós não gostamos. É o caminho da cruz. Nós detestamos o caminho da cruz. Eu quero pegar como exemplo um fato que aconteceu com os irmãos recentemente. Os irmãos são novos na caminhada, mas eu já tinha falado com o irmão Everton, porque o irmão Everton me falou o mesmo fato anterior que ocorreu nas vésperas do carnaval, ou no período do carnaval. Já havia acontecido outra vez e o irmão Everton me narrou, e eu disse: meu irmão, não vale a pena, nós não podemos. Eu lembro que eu falei com ele: nós não podemos entrar nessa e revidar o mal com o mal.
o Senhor nos adverte que nós precisamos não dar injúria por injúria, afronta por afronta. Eu lembro que eu recitei esse texto: se alguém te bater em uma face, oferece-lhe a outra face. E a gente conversou rapidamente porque alguém chegou, interrompeu a conversa, eu não lembro de mais alguns detalhes. E talvez 20 dias após se repetiu a mesma cena. E se Deus não houvesse usado de misericórdia, sangue teria sido derramado na sua casa, na casa de seu pai. Por quê? Porque quando nós decidimos desobedecer à palavra de Deus, nós teremos consequências. Então, a Bíblia diz, aliás, o texto que nós citamos, não sei se foi ele ou eu que dissemos assim: não resistais ao homem mau. Foi desse texto que nós recitamos no dia da conversa. Não resista ao homem mau. Aí ele diz em seguida: se te chamar para caminhar 1 milha, vai 2 caminhos. Mas esse é o caminho da cruz. Ouvir a voz de Deus, dar ouvidos à voz de Deus, é o caminho da cruz. E não dar ouvido à voz de Deus é o caminho largo, é a porta espaçosa, é aquilo que nós semeamos. A palavra diz: se alguém semeia na carne, ceifará corrupção, morte. Meus irmãos, o Senhor Jesus deixou muito claro que Tiago e João, como nós, como eu e você, nós sempre estamos fugindo do caminho da cruz. Nós não queremos ouvir Deus, rangimos os dentes, endurecemos o nosso pescoço e vamos até pagar o preço pela nossa dura serviço, nossa obstinação para a rebeldia. Meus irmãos, observe lá em Lucas 9, vamos ler o versículo 38. Aliás, Marcos, antes de Lucas, capítulo 9, versículo 38. Vamos ver que essa atitude não foi isolada desses dois. Essa não foi a sua única atitude. Marcos 9, versículo 38. Disse-lhes João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Ele disse: olha, mestre, eu encontrei alguns homens expulsando demônios em teu nome, e nós os proibimos, porque ele não nos seguia. Perceba que João, exclusivista, João, em uma atitude independente, ele vem comunicar a Jesus a sua atitude. Eu tomei uma atitude, Senhor. Eu impedi que os homens expulsassem demônio em teu nome. Qual a razão, João? Eles não te seguem. Irmãos, então logo Jesus censurou aquela atitude, dizendo: olha, quem é por nós não é contra nós. Quem ajuda não vai espalhando. Não impeçais. Então, quando nós agimos na carne, quando nós desprezamos a vontade do Senhor, fatalmente, inevitavelmente, seremos reprovados pelo Senhor. Seremos censurados pelo Senhor. Não de forma contundente, grosseira e que provoque morte, mas de forma misericordiosa. O Senhor vai nos disciplinar. E o Senhor
não orientou a João a fazer isso. Irmãos, quantas vezes nós aqui dessa comunidade, como nós temos reagido mediante a pessoas que não estão conosco congregando, com pessoas de outras comunidades, com outros irmãos, como é que nós agimos? De forma censurada, de forma sarcástica, de forma desprezível. Nós temos que agir com misericórdia. Nós temos que entregar ao Senhor, juiz, o seu julgamento a seu tempo. Nós não somos juízes de ninguém. Nós temos que temer. Não podemos desobedecer. Nós não podemos levar a cabo a nossa ira, a nossa justiça, porque nós não podemos fugir da vontade de Deus. Assim como Jesus, ele não fugiu da cruz. O Senhor Jesus, ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o que ele encontraria em Jerusalém? Os irmãos sabem, né? O que aconteceria em Jerusalém? Ele seria cuspido. Aí mesmo em Lucas ele fala um pouquinho antes. Lucas, capítulo 9, 22. 22. Isso. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vamos lá? Vamos enumerar o caminho. O que a cruz operaria no Filho do Homem? Comece a leitura novamente, por favor. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Irmãos, o que nós achamos dessa relação de uma narrativa de tortura? Sofra muitas coisas. Que coisas? Rejeitado. Rejeitado exatamente por aqueles que eram os representantes legais da época, do mundo religioso, do seu povo, anciãos, os escribas, sacerdotes, esses que iriam consentir na morte do Senhor da glória. E o Senhor Jesus, ao chegar ao templo, ele estava decidido a ir sofrer todas essas coisas. O que é isso? O caminho da cruz. Irmãos, quantos de nós, como nós temos encarado a cruz? Porque a cruz é a vontade de Deus. Como eu me comporto quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria que saísse? Como eu me comporto? Como eu me comporto? A gente teve aqui na sexta-feira a gente teve uma mini assembleia, não para uns, mas para todos. Mas vieram todos os que Deus mandou, e a gente conversou algumas coisas pertinentes à nossa vida
Falamos também sobre criação de filhos. E o meu coração, ao meditar naquilo que nós reconhecemos aqui como nossas falhas, debilidades, eu hoje me peguei lamentando nossas atitudes quanto pais. Como nós criamos mal os nossos filhos. Mas por que criamos mal? Porque a criação que damos para os nossos filhos é o reflexo da nossa vida. Eu falava com o irmão Reginaldo hoje sobre uma cena que eu presenciei em uma casa de uma francesa. E aquela cidadã da França, ela está morando no Brasil, ela e seus 2 filhos, aliás, um casal de filhos, 5 anos e 10 anos, 5 e 10. Aquela senhora, ela saiu da sua casa e deixou a sua funcionária cuidando dos seus filhos. E ocorreu uma cena na casa que eu fiquei boquiaberto. A forma como aquelas crianças receberam a disciplina da funcionária daquela senhora. Aquela funcionária doméstica, ela era muito mais do que uma funcionária doméstica. Eu tenho certeza que aquela mulher brasileira, moradora de uma cidade do interior do Ceará, ela não tem aquela postura, ela passou por um treinamento certamente. Ela ensinando de forma didática e disciplinada como a garota de 5 anos deveria se comportar. Ao terminar de brincar, juntar todos os seus brinquedos, se ela não cumprisse essa tarefa, ela não iria para o videogame. Se ela, ao terminar de comer a sobremesa, antes de começar, não oferecesse para o seu irmão e para a funcionária, ela sofreria uma punição. E a criança, eu fiquei pasmado, a atitude daquela criança foi simplesmente baixar a cabeça e acolher aquela pessoa. Eu fiquei encantado com aquela cena. E eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa, isso não acontece em nossos lares. Nós criamos os nossos filhos para picarem os outros. Para picarem os outros. Eu digo isso que eu acabei de ouvir uma coisa de uma criança que não me via, que eu disse, meu Deus, tem misericórdia dessa nossa infância. Tem misericórdia, coisa simples, mas coisa de quem não tem respeito pelos mais velhos. Quem não é criado sob disciplina para honrar os mais velhos. Então, irmãos, isso também é caminho na cruz. É caminho na cruz. A minha filha diz assim, a única mãe que não vai bater na cara das professoras é a minha mãe. Todas as mães vão lá brigar com os professores. E eu digo, quem são todos? Filho do diabo? Aqui não tem filho do diabo. Eu cresci levando palmatória na mão. Eu lembro que numa manhã eu decorei a tabuada de 5 a 8 de multiplicar. Eu sentei embaixo de uma árvore, o professor iria perguntar de surpresa. Como faltou um professor naquela aula, nós tivemos 40 minutos de fora, e eu sentei embaixo de uma árvore e decorei a conta de 5 a 8 de multiplicar. E quando o professor olhou para mim e foi perguntando, até hoje não me esqueci, até hoje sei de cor e salteado. Se você me perguntar quanto é 9 vezes 8, eu sei que é 72. 6 vezes 9, eu sei que é 54. 5 vezes 9 é 45. Eu nunca esqueci.
com medo da disciplina, da correção. E hoje nós estamos dizendo, meu filho, olha, se o professor vier lhe disciplinar, meta a mão na cara. Estamos criando monstrinhos. Estamos criando filhos da ira. E a proposta dos direitos da criança é não frustrar. Estão tirando os freios. Quais são os freios? Educação, medo, preconceito. Educação nunca existiu, medo está acabando, preconceito acabou, estamos sem freio, porque isso era os aios, os tutores, tirou isso, aí sem Cristo vira uma baderna. Mas o caminho da cruz é o caminho exatamente que o Senhor escolheu sofrer, ser rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado? Quem é que quer ser rejeitado? Quem quer ser reprovado em algo? Mas o Senhor Jesus estava decidido ir para Jerusalém. Vocês lembram que Pedro disse: não, Senhor, Jerusalém não, vamos rogar ao Pai que isso não. Interessante que lá em Marcos, o Senhor narra que quando ele fala sobre a sua ida de ir para Jerusalém, sofrer, padecer, morrer, em seguida, sabe o que acontece? Os dois filhos de Zebedeu, sabe o que eles dizem? Bom, Senhor, esse negócio para Jerusalém é legal. O Senhor vai morrer, tem que morrer mesmo, o Senhor vai para a glória, vai ser assunto ao céu. Eu sei que o Senhor vai sentar no trono, bacana, mas eu quero uma coisa. Quando você chegar lá, e nós também, obviamente, chegaremos lá sem passar pela cruz, concede-nos uma direita, outra tua esquerda. Perceba o sentimento egoísta do egocêntrico. Enquanto Jesus estava sofrendo com a agonia, com o cálice amargo da cruz, eles estavam já comemorando e intercedendo para um sentar à direita, o outro à esquerda. E o Senhor diz: vocês não sabem o que pedem. Vocês não sabem o que pedem. Meus irmãos, mas o caminho da cruz é necessário. O caminho da cruz, ele é necessário. Ele é um imperativo do Senhor. E nós precisamos entender que esse foi o caminho que o Senhor determinou para nós, o caminho da cruz. Vamos ler Lucas 9, 23. Lemos o 22, vamos ler o 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Olha como esse capítulo 9 ele está cheio de cruz. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, sim. Irmãos, eu quero negar tudo, mas eu não quero negar a mim mesmo. Você lembra que Pedro negou o Senhor Jesus, negou a pessoa errada, ele deveria negar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se. E o que é negar-se? Negar-se é eu negar a minha vontade, é eu negar a minha honra, mas me desonrou. Estamos preocupados com nossa honra, mas
falou mal de mim. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o meu ibope. Quando alguém diz assim, olha Oswaldo, aí ela falou mal de você, eu fico triste. Mas eu não fico triste porque falou mal de mim. Eu fico triste pela irmã. Porque se a irmã ainda perde tempo para falar mal de mim, é porque ela ainda vai ser tratada pela cruz. E eu fico triste porque ela não está ainda à frente. Ela não avançou, ainda está ainda nesse sentimento mesquinho e reles. Porque não vale a pena. Porque nós somos imprestáveis mesmo. O Senhor sabe. O Senhor foi expondo a carnalidade dos seus discípulos e o Senhor não escondeu. Ele não escondeu quando Pedro negou. Ele não escondeu quando os irmãos queriam descer fogo do céu para matar inferno para os samaritanos. Ele não negou. Quando Pedro dissimulou ali, com medo do julgamento dos judaizantes, ele não negou. Ele não negou quando Paulo teve um rabo de arraia, um quebra-pau com Silas. Ele não escondeu. Ele não escondeu. Por que o Senhor não escondeu? Porque o Senhor quer dizer para mim e para você que somos iguais. Nós somos cheios de defeitos, cheios de manias e birras. Somos murmuradores. Mas há um texto que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Por isso que ele diz: não olhe para o irmão, não olhe para o defeito, olhe para quem? Para Jesus. Porque ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Então ele está trabalhando em nós até nos levar à perfeição, pedras preciosas. Mas o trabalhar dele é pela cruz. O trabalhar deles, irmão, é frustrando. É frustrando-nos. Às vezes, como hoje, eu fui falar para uma pessoa uma coisa tão boa. Eu fui falar para um casal uma coisa tão maravilhosa. E na frente da esposa, o marido recebeu tão bem. Mas quando eu subi para deixar um objeto, a esposa estava me aguardando. E aquele esposo, ele me repreendeu e disse: você não pode fazer isso, a minha mulher não pode ouvir isso, ela vai se inchar, ela vai se achar, ela vai querer pisar em mim, você não pode valorizar assim, você não pode. E eu tentei me explicar e ele não deixou. Eu disse: senhor, mas o senhor me perdoa? Está certo, está certo, está certo. E eu vim dizendo: Senhor, a minha intenção foi legítima, foi com amor, Senhor. Aí o Senhor disse para mim: vos odiarão, vos rejeitarão, rejeitaram a mim. Mas Senhor, eu tenho que passar por isso ainda, Senhor, ser repreendido, Senhor. Eu ainda tenho. Somos repreensíveis. Precisamos ter humildade para aceitar a repreensão, mesmo ela sendo injusta. Mesmo sendo injusta. Porque o Senhor está nos treinando. O Senhor está nos capacitando. Como diz ali em Apocalipse, essa é a perseverança. Se for preciso morrer, que morra. Mas morra na prática da justiça. Irmãos, se nós não aceitamos a correção, a disciplina, a palavra diz que nós somos bastardos. Bastardos. E quantos de nós que decidem não enfrentar o caminho da cruz, não aceitamos a disciplina, não aceitamos a correção, não aceitamos a admoestação? Nós somos como Tiago, aliás, nós somos como João. Vamos descer fogo do
que espírito sois? Irmãos, aquele mesmo olhar de misericórdia do Senhor, quando olhou para Pedro na fogueira, na beira da praia, após a negação, após negar o Senhor o encontra pela primeira vez na beira da praia, o braseiro aceso, os peixes, o pão, e o Senhor olha para Pedro com um olhar de misericórdia. O Senhor também olha para Tiago e João e diz: vocês não sabem que espírito sois? Ele poderia dizer para Oswaldo: você não sabe, Oswaldo, que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas. Você sabe o que é isso, irmãos? Vocês compreendem o que é isso? O Senhor diz: ai de quem fizer tropeçar um pequenino. Irmãos, hoje eu percebo como é urgente nós termos cuidado com as nossas palavras, com as nossas reações. Porque Ele diz para nós: porventura não sabeis que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir as almas. Eles não receberam o Senhor. Veja aí, 9 de Lucas. Lucas 9, 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decessivamente ia para Jerusalém. Não receberam. Eles não receberam o Senhor. Os samaritanos, aí vamos supor que naquele momento o Senhor permitisse que descesse fogo ali e queimasse aquele povo. Não aconteceria o que está em Atos. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberia a palavra de Deus, Receberia ou receberia? Receberia, né? recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Não. Eu estou rindo de João. João, alguns tempos atrás, queria queimar os samaritanos. Agora João vai como supervisor. Ele vai fazer o que lá? Lê de novo o texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Aleluia! Naquele dia não receberam, mas nesse dia receberam. Lê o 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aleluia! Alguém que você olha hoje e fala assim: essa pessoa não é regenerada, essa pessoa não quer nada com Deus. Amanhã você pode estar em lágrimas com ela, invocando o nome do Senhor. A gente precisa ter cuidado, irmãos. O Senhor não nos destinou a destruir vidas. O Senhor não nos enviou para censurar, para criticar, para sermos juízes. Nós estamos aqui como uma assembleia de mendigos curados e sendo curados pela graça.
Quando eu também não tinha Deus, eu não queria Deus. Quando eu não criei na palavra, eu não amava a palavra. E eu dou graças a Deus, porque Deus usou alguém para se importar comigo, para ter paciência comigo. Eu passei 2 anos, ouvindo do bom evangelho, testemunhos, pregação, testemunho, pregação, testemunho, 2 anos resistindo ao Espírito. E Deus, com o seu amor e misericórdia, se compadeceu de mim. Me enviou o seu Espírito. Irmãos, e hoje, depois de mais de 20 anos de caminhada, irmãos, eu tenho tropeçado, eu tenho falhado, eu tenho negligenciado, eu tenho sido rebelde, e o Senhor amoroso, o Senhor misericordioso, se compadecendo de mim. Agora, porque eu poderia dizer: Senhor, eu vou orar para que o Senhor desça fogo do céu e destrua os irmãos, destrua as irmãs, destrua os incrédulos. Para quê, meus irmãos? O Senhor não veio para destruir almas. Esse é o caminho da cruz, irmãos. Esse é o caminho da cruz. Quando o Senhor teve que encarar a cruz, Ele encarou a cruz. Ele não fugiu da cruz. Irmãos, então quando nós estamos chateados com alguma coisa, quando estamos tristes com alguma coisa, quando estamos murmurando contra algo, isso é sinal de que nós estamos negando o caminho da cruz. Já pensou? O cônjuge que o Senhor arrumou para a senhora Aila, Oswaldo, o cônjuge que Deus deu para ela passar 24 horas e ela ter que carregar na mesma cama todos os dias, negando-se. Porque se ela não se negar, ela não vai caminhar comigo na mesma cama. E vice-versa. Assim mesmo se nega. Mas eu não quero me negar. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero morrer. Eu quero que Everton morra. Everton, você é cheio de defeitos. Você tem um monte de defeitos. E eu estou vendo. Você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Você precisa morrer. E quando você não morrer para isso, eu não me junto com você. Não é fácil? Não é fácil a gente censurar os outros? Não é fácil a gente julgar os outros? Mas como é difícil a gente reconhecer que eu não tenho que negar ninguém, eu tenho que negar a mim mesmo. Cada dia. Eu não posso amanhã pela manhã soltar fogos e dizer: ontem eu fui maravilhoso, ontem eu venci. Não, eu tenho que amanhecer e dizer: Senhor, mais um dia, Senhor, eu vou tomar a minha cruz, tem misericórdia de mim, porque por mim eu não tomaria a cruz. Por mim eu ia pelo caminho dos loucos, dos insensatos, odioso e odiando-nos uns aos outros. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor nos deu uma pessoa. Colossenses diz: Cristo que é vossa vida. Então Cristo como minha vida, às vezes eu fico rindo e eu me conheço e sei como eu sou. Claro que no Ibope é muito elevado, né? Mas na medida que eu percebo os meus defeitos, eu fico rindo porque o Senhor tem me dado
em Cristo capacidade de suportar tantas coisas que outrora seria impossível eu suportar, seria impossível eu aceitar aquilo. E é interessante que eu vou abrir um pouco da minha intimidade e falar para vocês. Eu cheguei hoje na minha casa, é verdade que almocei às 3h15, 3h30 estava levantando na mesa, fui repousar, acordei às 4h35, estudar a palavra, no meu lugar, e eu esperava que nesse intervalo o meu cônjuge me trouxesse, me oferecesse alguma coisa para eu. Na outra mulher não faz isso. Às vezes eu tenho que brigar, eu não quero, eu não vou comer assim no culto. E ela insiste, coma. Mas eu entendo que como eu havia almoçado às 3h35, ela levantou da mesa, ela disse, eu já sei que ele não vai comer. E ela não me ofereceu. E no meu interior eu quis dizer, você não me ofereceu hoje um lanche porque... Mas a minha consciência própria disse, para que você queria que ela oferecesse lanche? Você não ia aceitar? E se você quisesse, você também poderia levantar e preparar um lanche. Porque o lanche já está pré-pronto. Tem um bolo sobre a mesa, tem café solúvel, você pode simplesmente aquecer uma água, colocar e tomar. Para que você vai reivindicar? Ele disse, meu Deus, é o meu ego. É o meu ego. Aí depois que eu raciocinei, eu vi que ela tinha parado um instante correndo, cuidando das coisas de casa, e não tinha se aquietado, mas a minha alma não estava quieta, porque nós somos daqueles que supervalorizam os nossos direitos, usurpamos os direitos alheios, nos sentimos injustiçados, quando na realidade é para negarmos a nós mesmos, tomar a cruz e dia a dia seguir. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia! O Senhor Jesus, ele tinha dois caminhos. Ele tinha a cruz e tinha a vontade dos populares, que era ficar com ele, não ir para a cruz, viver aí mais um punhado de dias aqui na terra, negando a vontade do Pai. Mas a palavra diz que havia uma alegria proposta. Que alegria é essa? A palavra diz que ele desprezou a ignominia, a vergonha. Ele não considerou a vergonha, ele não considerou no aspecto de rejeitar a rejeição, os escárnios, a morte de cruz, porque havia uma alegria proposta. E qual seria a alegria proposta? O que os irmãos acham? Eu acho que os irmãos acham como eu. Porque no meu achismo, eu achava que era trono de glória. Eu achava que era
a glória inicial, ainda que tudo isso iria ocorrer com o ser assunto aos céus, tudo isso ia acontecer, mas eu fui pesquisar na Bíblia e eu encontrei qual era a alegria proposta, porque só a Bíblia explica a Bíblia. Salmos 40, do versículo 6 ao 8, aí no versículo 8 está a resposta. Salmos 40, versículo 6 ao 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Amém? Amém. Agrada-me. Eu tenho alegria. Eu tenho prazer em fazer tudo. Porque a tua palavra está no meu coração. Isso para mim é gozo, isso para mim é refrigério. Mas o Senhor tinha falado para os discípulos: sacudam os pés, eles queriam tocar fogo. Eu vou para Jerusalém e não vá. Eles não guardaram a palavra, não consideraram a palavra. Por isso que eles eram pessoas inaptas para a vontade de Deus, naquele momento. E o Senhor Jesus disse que ele tinha prazer na vontade de Deus, por isso que ele encarou a cruz. Então, escute, irmãos e irmãs, se nós não tivermos prazer na vontade de Deus, a cruz não será para nós o caminho trilhado. Sabiam disso? Vocês sabem disso. Porque Deus, Ele nos revela a sua vontade para cada área da nossa vida. E eu sou livre para decidir entre a vontade de Deus e a minha vontade. A minha vontade talvez seja a vontade de João: tocar fogo, chutar o pau da barraca. Mas a vontade de Deus é que encaremos a cruz. Só mais dois textos. Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém? Amém. O Senhor fez todas. O que é todo? Com determinados fins. Isso é tão grande, né, irmãos? Tão macro. Ele fez Jerusalém, ele fez o Gólgota para o Senhor ser morto lá. Ele fez Anás, Caifás para consentir na morte do Senhor, para levantar testemunhas falsas. Ele fez Pilatos para lavar as mãos. Ele fez Herodes para receber a glória e correr com medo de bicho. Ele fez César para apoiar essa vontade diabólica dos judeus. Ele fez tudo com um propósito. Ele fez essas coisas que você não gosta. Ele fez essas pessoas que é uma pedra no teu sapato. Para quê? Com um propósito. Vai fugir?
Vai se esconder? Covarde, não deixe o seu nome escrito em lugar nenhum. O Senhor disse assim: escreverei na areia da praia o nome das gentes que se esquecem de mim. Olha então o mundo dos covardes na areia da praia. Mas onde é que está escrito o nome daqueles que não negaram o Senhor, que não amaram suas próprias vidas? No livro da vida do Cordeiro. O Senhor fez todas as coisas com um propósito. A gente pode achar que é coincidência. A gente pode até achar que é acidente ou incidente. Provisão. 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 Tudo é provisão. Porque o Senhor está no controle. Ele disse assim: eu até coloco no meio da igreja vaso de desonra. Eu coloco. Tem joio. Arranca. Hein? Deixa. Deixa. Quando os anjos vier, tira. Eles são benéficos. Como? Paulo diz assim: eu estou ouvindo que no meio de vocês tem divisão, tem partido. É bom. Por que, Paulo? Os eleitos se manifestam. Deus fez todas as coisas com um propósito. Então, irmãos, a cruz, ela é um imperativo. O Senhor Jesus só se preocupava em fazer a vontade do Pai. Aquilo que é necessário é aquilo que deve acontecer. Disciplina? É necessária disciplina? É, como. Contudo, que se faça por vontade. Agora, sou livre. Para continuar como João, Tiago, querendo descer a lenha em todo mundo, e tinha uma razão, mas não quiseram receber Jesus. Mas Jesus não mandou fazer isso. Se meus pés estão firmados na palavra, eu não tenho que fazer o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Tem que fazer aquilo que o Senhor tem dito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Acabou. Acabou. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua bendita palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ela é muito mais pura do que o ouro 7 vezes apurado na fornalha. A tua palavra é luz. A tua palavra é lâmpada. Lâmpada é o mandamento. Luz é o ensinamento da palavra. E a disciplina é o caminho da vida. Então nós temos a palavra como lâmpada, nós temos a palavra como luz, nós temos a palavra como disciplina. Obrigado, ó Deus. Obrigado, e faz com que essa palavra, ela crie carne, ela crie pele, ela crie vida em nós, para que nós sejamos a tua boca, nós sejamos o Senhor mesmo aqui na terra, que nós saiamos do nosso egoísmo, da nossa carnalidade, que nós saiamos de nós mesmos
e tomemos a cruz, que é imperativa, que é lei, que é ordem, dia a dia, negamos para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te rogamos.